Depois de 6 anos de debates, o Senado aprovou o projeto que muda a política nacional sobre drogas. A proposta trata da prevenção, do tratamento dos usuários e da repressão ao tráfico. Como não houve alterações no texto que veio da Câmara, ele seguiu para a sanção do presidente da República. Uma das novidades é a possibilidade de internação do dependente, mesmo sem o consentimento dele. Para explicar esse e outros pontos da nova política, o Cidadania convidou o relator da proposta aprovada, senador Stevenson Valentim. Senador, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Em primeiro lugar, eu queria saber por que o senhor, então, rejeitou, o senhor foi relator nas comissões de Assuntos Sociais e na Comissão de Assuntos Econômicos, mas o senhor rejeitou o substitutivo, ou seja, as emendas feitas na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Educação. 19 ao todo. 19 emendas. Todas foram rejeitadas porque, quando eu li o PLC 37 pela primeira vez, e não tinha lido as emendas, li ele separado, e após ler as emendas, eu via que as emendas pouco acrescentavam ao que era o projeto inicial, que era justamente o cuidado das pessoas, era criar o conceito de comunidades terapêuticas, era ver como seria feito o tratamento. Isso o PLC 37 que veio da Câmara tratava. Já algumas emendas levaria, como a da CCJ número 5, levaria um conteúdo de quantitativo para distinguir quem seria traficante e quem não seria traficante. Então, isso não contribuía. Uma outra emenda que foi retirada, que eu posso citar aqui, seria o uso do medicamento à base da maconha. Então, não era para tratar. O tema não tratava daquilo. E resta de lembrar também que temas como esse estão sendo tratados separadamente aqui no Senado ou na Câmara. Então, já existe, já está em andamento esse tipo de conteúdo. Então, o desafio grande foi realmente passar esse projeto de lei, extraindo todos esses projetos, essas emendas, e levar a plenário, levar às comissões e ter que explicar ponto a ponto a cada senador o que seria melhor para a população que o projeto fosse aprovado da forma que veio. Para deixar mais claro essa questão da diferenciação entre usuário e traficante, como fica, eu quero chamar a arte 1 aqui na tela e a gente vai explicar melhor. Então, o projeto, o texto, mantém o uso de drogas como crime, é isso? Isso. No caso, a pena aumentou de 5 para 8 anos. Do traficante, mínima, né? Para o grande traficante. Quem é aquele? É o que é pego com a quantidade. É a pessoa mais difícil de ser pega. Hoje, quem são pegos? São pegos as mulas, os aviões. São aquelas pessoas que muitas vezes, na redução, no segundo quadro, de 1/6 a 2/3, são aquelas pessoas que não têm reincidência criminal, não participa diretamente ou não participa de organização criminosa e que são pegos com quantidades, vendo o contexto, vendo aquele momento, com quantidades inexpressivas, e a droga também tem que ser avaliada. E ele é tratado como traficante. Aí ele é colocado dentro do sistema carcerário e muitas vezes não é reaproveitado para a sociedade. Pelo contrário, se torna pior. Então o projeto vê também essa redução. Então, para os grandes traficantes, sim, houve esse aumento da pena. Então, esse item, nesse artigo, era que ficou a discussão sobre a quantidade. A quantidade se ajudaria, um dos argumentos que foi lançado, a vida do delegado policial da Justiça, mas, do meu ponto de vista, não ajudaria, engessaria a lei, trazendo esse quantitativo. Existia um perigo, no meu ponto de vista, iminente para a população, porque abaixo desse quantitativo, o que seria? Seria o uso, seria a permissão, seria a liberdade de consumo? Essa foi, quer dizer, uma das críticas que alguns senadores fizeram lá na comissão. Uma delas. Foram várias. Foi que havia necessidade de deixar a critério do juiz, apenas como é hoje, né? Você suscita discussões sobre a questão da cor da pele, ou seja, cabe ao juiz decidir, e a classe de origem do... Pode ser as circunstâncias. As circunstâncias não é só a cor da pele ou não só a classe social. Você quer dizer, perguntando, isso não vai favorecer o racismo que a gente reconhece que existe na sociedade brasileira? Não favoreceria se tivesse quantitativo. Porque se eu colocar 10 gramas como tráfico, 10 gramas numa boate de classe nobre, de classe alta, seria o quê? Consumo ou tráfico? E 10 gramas dentro de uma comunidade, de uma favela, seria consumo ou tráfico? Então, não teria como se avaliar. Os dois seriam presos.
Tiraria a circunstância. Aí você diria, mas não está sendo preconceituoso? Não, tiraria a circunstância, a possibilidade da análise do contexto em que foi apreendida aquela droga com aquela pessoa. O tipo de droga também está... O tipo de droga, claro, também tem um potencial mais lesivo. Cocaína, como ele está condicionado, como ela está embalada, dinheiro fracionado, isso é contextualizar. Isso é a circunstância. Normalmente, inicia-se a prisão desde o primeiro momento com o policial, encaminha-se a delegacia até chegar ao Ministério Público, chegar ao juiz e ao defensor público, para eles terem justamente essa possibilidade de julgar, de avaliar todo esse contexto. Se não, com a quantitativa, tiraria até a possibilidade de defesa, a ampla defesa, porque já tem a quantidade. A lei atual, por isso que eu quero chamar a arte 2 aqui na tela. A lei atual, a lei antidrogas é de 2006. Né? 11.343. E ela também, assim como no projeto atual, mantém a discricionariedade do juiz em avaliar se aquilo é tráfico ou se é consumo. Né? Veja, e o que a gente, de acordo com o último levantamento do Conselho Nacional de Justiça, 24,7% do total dos presos condenados teve como acusação, teve como condenação o crime de tráfico de drogas. É o segundo tipo penal mais comum. E também esse levantamento demonstra que de 2006 para cá, até 2016, então, o encarceramento pelo tráfico de drogas aumentou 81%. Então, uma das críticas que se faz ao fato de não se diferenciar objetivamente usuários de traficante é que ela contribui, essa falta de diferenciação, contribui para o encarceramento da população, quer dizer, o encarceramento em massa, né? Como é que o senhor avalia esse argumento? Eu avalio que o consumo está alto. Eu avalio que tem muita gente fazendo uso de drogas. Se existe muita gente presa, não vai ser colocando o quantitativo que eu vou resolver o problema. Só existe traficante porque existe o consumidor. Só existe um produto para ser vendido porque existe alguém que compre. Traficando ou não, e vai existir sempre esse mercado consumidor. Se esse número é crescente, infelizmente, se a justiça, a polícia, todo o aparato de segurança está captando toda essa informação, como foi dito aqui, desse número sempre crescente de encarceramento de pessoas, por quê? Além dessas pessoas não terem uma outra atividade laboral, partem para essa, intoxicando a nossa população, nossos jovens, nossas crianças, levando isso, todo isso movimenta o crime. Não seria colocar um quantitativo, no meu ponto de vista, a resolução para isso. Por quê? Porque continuaria tendo consumo e o traficante se adaptaria rapidamente a isso. Se 10 gramas, vamos citar, 10 gramas fosse tráfico, ele não venderia 10 gramas, ele estaria com 9 gramas dentro do bolso e estaria transitando normal pela sociedade. Ele fracionaria a quantidade permissiva em outras e faria esse transporte, andaria como qualquer outra pessoa se passando por usuário. Na verdade, o que as pessoas não enxergam dentro do PLC 37 é que ela vai desintoxicar a pessoa, vai tornar a pessoa livre dessa dependência, que então é uma doença, livre da dependência naquele momento que está sendo tratada, e com isso reduziria esse número de prisões. Por quê? Porque não teria consumidores, não teria pessoas para consumir. É lamentável a gente hoje passar pelas ruas e ver cracolândias em todos os lugares no país. Cracolândias são pessoas que hoje estão fora do emprego, fora da área de trabalho, longe das suas famílias, estão fomentando o crime, causando risco a eles mesmos de saúde, risco de vida, e ninguém fazer nada. Então, o plano, o projeto de lei vê isso, enxerga isso. Na questão, é lamentável que só se observe a questão da prisão. De inúmeros artigos que o projeto de lei trouxe, a crítica se restringe só a esse lado, na questão do quantitativo. Todos os senadores têm a liberdade de apresentar um projeto de lei para isso que seja aprovado pelo Senado ou pela Câmara. Nós vamos mostrar alguns desses dispositivos. Sim. Antes disso, eu queria perguntar sobre o argumento de que, em vez de definir também uma quantidade mínima, não seria o caso de descriminalizar as drogas leves para desbaratar o tráfico, como é feito em vários estados, nos Estados Unidos e Uruguai. Eu estou preocupado com o que o senhor falou em relação ao estudo feito do cigarro.
em baixar o imposto do cigarro para combater o tráfico do cigarro do Paraguai. Me torna preocupante, porque se resolve um problema de segurança pública e cria um de saúde. Eu resolvo um problema que eu não vou resolver, porque se liberar fosse a solução, por que que 11 toneladas de cocaína passaram pelo meu estado, que é o Rio Grande do Norte, foi para o Porto e foi apreendida para a Holanda? Mas a pergunta é sobre a maconha, que é considerada uma droga de menor potencial ofensivo. Se inicia com a maconha. Na verdade, se inicia com álcool nas drogas. É outro quesito que logo eu vou relatar, a questão do álcool. Liberar não é o meu ponto principal aqui. Eu nem vou discutir porque eu sou contra todo tipo de drogas. É uma questão minha porque passei 16 anos lidando com ela, vendo destruir famílias. Então, se eu for acreditar que eu liberar, permitir, descriminalizar o uso de substâncias, vamos dizer, não tão nocivas, porque é nocivo sim, a maconha é nociva. A maconha tem a sua carga prejudicial à saúde humana. Se eu liberar com artifício que vai diminuir a quantidade de traficantes, não vai, porque tem outras drogas. Outras drogas vão estar disponíveis, então eu vou liberar todas. E outra, se eu libero, eu vou dizer isso para a mãe que está me assistindo, para o pai, para o seu filho, que a senhora sabe que hoje sentiu falta de alguma coisa em casa, sumiu alguma coisa, e a senhora está preocupada. É bom avaliar logo, é bom procurar rápido uma ajuda. Porque depois que o domínio da droga entrar no corpo e a perder para o traficante, ou perder para a droga, aí fica um problema sério para ser cuidado. É isso que o PLC 37 quer trazer, o cuidado, a desintoxicação. Colocar essas pessoas para ser recuperada, reinserir socialmente, colocar a pessoa que usa drogas. Vou aproveitar um pedido, então quero jogar a arte 3 aqui, que eu falei da tratamento do usuário, né? Uma inovação do projeto, se eu não me engano, é a possibilidade da internação compulsória por até 90 dias. A única coisa errada que colocaram que não é compulsória. Compulsória é a parte judicial. Seria internação involuntária. Involuntária. Seria involuntária a palavra. Corrigimos, então, termo involuntário. A pedido de familiar, na ausência... Responsável legal, servidor. Ou servidor. Esse servidor é um servidor da área de saúde, assistência social... É o que está direto, é o que está na rua, é o que vai atender. Vou dar um exemplo claro. Uma família que está tendo um ente seu que está em surto ou por excesso de droga ou pela abstinência ou por falta. Está em surto, está quebrando a casa, está quebrando tudo, está se cortando, está tentando se matar. Chega a primeira ajuda, que seria a polícia e a SAMU, um médico, um enfermeiro, algo. O policial tem essa capacidade, o servidor? Não. Ele foi excluído do PLC. E quem faria? O médico que teria avaliado a situação. Esse internamento é quando tem risco de vida. É quando ele está causando justamente esse dano próprio ou dano a outro. Esse internamento trazido pela família, por um responsável ou pelo servidor, é, no caso, aquelas pessoas que moram na rua, que estão ali porque a nossa Constituição é clara quando trata da dignidade humana. E as pessoas não querem enxergar que aquelas pessoas estão sendo dignificadas. E onde eles seriam internados? Pelo PLC 37, primeiramente seria levado, encaminhado a um atendimento ambulatorial no hospital, para lá ter o atendimento, já que ele está em risco, já que ele estaria numa situação, muitas vezes, de perigo para a própria vida, ou por desnutrição, inanição, ou pelo excesso da droga, ou por... Eu falo isso porque as pessoas veem na rua. As pessoas não querem ver, fingem que não vê, mas está na rua, está na praça, está debaixo do viaduto, está em todo lugar. Mas as pessoas tendem a querer não ver. Então, para ir para a comunidade terapêutica, seria um segundo passo. Seria o passo já. Que é a comunidade de acolhimento que a gente... Isso, comunidade de acolhimento, a terapêutica, que já faz esse trabalho espetacular, muitas vezes filantrópico. O que o PLC traz também é essa classificação, que é a comunidade terapêutica. Ela traz quem vai financiar, não é o governo, sim, a população ou a empresa que queira patrocinar ou doar para esse cuidado das pessoas. Entendeu? Então, tem muita coisa que precisava ser esclarecida nesse PLC, foi esclarecida pelos senadores em tempo hábil, por isso que passou. Agora, uma crítica que foi feita também durante
Não tem nenhum elogio, não? Não, uma avaliação durante a discussão do projeto né, na CCJ. Quer dizer, o nosso papel aqui é tentar esclarecer o máximo possível. E o meu papel também é dizer que tem partes boas. Foi o que eu falei para os senadores. É que não foi especificado no texto que tem que ser uma rede de atenção psicossocial dessas comunidades terapêuticas. Multidisciplinar. Tem. E tem essa disposição no texto? Sim, mas na comunidade terapêutica? Na comunidade terapêutica. Na comunidade terapêutica. Isso. Quanto custa hoje para manter uma pessoa na comunidade terapêutica? Quem paga alimentação? Quem paga eletricidade? Quem paga água? Quem veste? Quem muitas vezes cuida deles? Quanto custa hoje manter um ser humano por 90 dias ou mais dentro da comunidade terapêutica? Quanto custaria essa Olha só, a gente tem 1.800 comunidades terapêuticas no Brasil, aproximadamente. Já pensou em equipe, psiquiatra, psicólogo, médicos, enfermeiros, dentro? A saúde pública não é tão bacana. O que é que o projeto traz? Que as comunidades terapêuticas e de acolhimento terão o quê? Prioridade no tratamento SUS, para desintoxicação, para doenças causadas pela droga. Muitas pessoas que estão na rua, sífilis, AIDS, tuberculose, pneumonia, doenças que hoje podem causar um surto na população. Eles têm que ser tratados com prioridades. Por quê? Porque se uma proliferação de bactéria, vírus ou doenças está ali e pode ser espalhada, tem que ser contida. As pessoas precisam pensar nisso também. Por que eles têm prioridade? Uma outra inovação do projeto é que permite a dedução do imposto de renda do investimento feito na recuperação, na prevenção. Na criação, na manutenção. O senhor pode explicar melhor esse ponto? Tem também. Desculpa. Hoje, o patrocínio ou a doação por parte, por quem quiser doar para essa causa, cabe a mim, cabe ao senhor, cabe a quem está assistindo. Hoje já existe a questão do ECA, doação para assistência lá do menor. Hoje existe a Lei Rouanet. Hoje existe agora, que foi aprovado, também para isso. É esse tipo de financiamento que vai desintoxicar, que vai limpar, que vai tirar das ruas essas pessoas, que vai salvar essas pessoas. Então, são 30% que pode ser até destinado a esse patrocínio. Pessoas físicas e jurídicas. Pode ser. Tá. Mas existe um outro percentual também... 6%. Para que é o investimento nos fundos, né? Isso. Tá. Nos fundos, quer dizer, o fundo federal. Eu estou tentando puxar aqui na memória, porque eu não estou com a lei aqui na minha mão, mas tem esse tipo de financiamento também. Eu lembro dos 30%, mas dos 6% também é igual do ECA, essa destinação. E existe também um projeto prevê a criação de um sistema de informações. Preciso. Isso, sistema integrado de informações. Porque eu acho que o centro da discussão foi da internação compulsória, que é a internação involuntária, que é a internação contra a vontade da pessoa que está com dependência química e não tem mais aquele ânimo, aquela vontade ou o discernimento de querer buscar um tratamento, que está lá jogado, que está lá praticamente abandonado nas ruas, ou que está dando problemas dentro de casa e a mãe e o pai não sabem o que fazer. Então, esse sistema de informações obriga, em prazo rápido, em prazo curto, que seja informado ao Ministério Público, se eu não me engano, 72 horas, que teve aquele internamento. E quem vai fazer o internamento? Quem que autoriza? Um médico da área especializada que vai dizer que ele realmente precisa ser internado para ter os cuidados médicos. E depois de internado, quem pode tirar? O responsável, a pessoa que internou, se for a questão do involuntário, no prazo máximo de 90 dias, que é a desintoxicação, e se for na questão voluntária, ele a qualquer momento. Não existe uma prisão, não existe um encarceramento. Eles não vão ser tratados como pessoas com problemas psicológicos, como foi dito em argumentação, até mesmo durante as comissões em que eles iam ser tratados com manicômios. Não existe isso. O projeto trata, o tratamento humanitário busca isso. É um projeto que me interessou muito, que me chamou muita atenção, foi o tratamento individual. Ele traz o PIA. Ele traz documento, assim, um plano, né, de atendimento isso. Individual. Como é que vai ser? Quanto tempo você usou essa droga? Que droga você usa? É fazer o diagnóstico da pessoa para saber como vai iniciar aquele tratamento, como vai ser feito o tratamento, em que nível ele está de dependência química. Não existe isso. E o plano trouxe agora. O que é? Uma droga leve, como o senhor disse, que para mim droga tudo é droga.
maconha, usou quanto tempo? Tanto período. Como é que vai fazer esse procedimento? Como é que a gente vai desintoxicar? Como é que a gente vai trazer ele de volta à vida sadia? Usou crack por 10 anos. Qual foi o dano causado nos pulmões, coração, fígado, em todos os órgãos? Vamos avaliar, vamos recuperar essa pessoa. Existe um outro ponto, voltando à questão do tráfico, da repressão ao tráfico, é a possibilidade de confisco dos bens do tráfico antes mesmo da decisão judicial? Isso, trouxe essa inovação processual. Ou seja, antes da condenação dele, né? Seria todos os bens? Os móveis. Os imóveis não, só os móveis. Uma emenda que teria seria para incluir os imóveis e os móveis. Eu achei que seria muito precipitado antes do julgamento transitado julgado tirar o imóvel para avaliar. Exemplo, um caminhão que foi pego com a carga de droga, um helicóptero que foi pego, um veículo que foi apreendido transportando drogas. Pode ser usado pelas forças uma outra emenda que foi retirada, que destinaria esses móveis ou esses veículos ou essas embarcações ou algo do gênero que transportava a droga, fosse utilizada pelas forças policiais. Uma emenda queria que fosse tratada só para delegados. Não é só o delegado que precisa, não. Toda a Polícia Militar, a Guarda, todos precisam, a Polícia Rodoviária Federal. Então os bens apreendidos são destinados a todas as forças de segurança, pode ser leiloados em até 80% do valor, tem que ser preservado esse, e o valor destinado justamente para esse tratamento das pessoas, para o tratamento das pessoas. Rapidamente, senador, o senhor adiantou que pretende, não sei se apresentar um projeto ou relatar algum projeto relacionado ao álcool, ao consumo de álcool, que é uma droga lícita e a mais consumida. Lícita, exatamente. Eu estou com relatoria sobre esse projeto de lei interessantíssimo, que recebeu 4 emendas, eu não tirei. As emendas realmente contribuíam para... Em que comissão que está? Está na CAIS. Está na CAIS, quando eu sou vice-presidente. Onde a gente eleva o número de 5 gay Lusac, que é hoje permitido para 13, de algumas bebidas que passam na propaganda de TV, que possam influenciar pessoas cada vez mais, não para escolher uma marca, e sim para o consumo excessivo de bebida no nosso país, é um dos maiores consumidores de bebida alcoólica. Por que eu pedi essa relatoria e estou mantendo ela comigo e vou defendê-la como eu defendi o PLC 37? Porque eu vi de perto o que o álcool faz no trânsito, eu vi de perto o que o álcool faz na família, eu vi muito de perto tudo isso que aconteceu. Como policial, 80% das ocorrências que eu ia envolvia álcool. Como policial de trânsito, pelo menos 70% dos acidentes em que eu via envolvia álcool, de perda total do veículo e de vidas. Então, a gente precisa reduzir, ter alguma medida de reduzir, pelo menos, o consumo da bebida alcoólica nesse país. Eu não quero acabar com a empresa da bebida alcoólica. Eu quero dar a chance das pessoas não serem induzidas por propagandas muitas vezes enganosas, que não mostram a realidade, não mostram famílias destruídas, não mostram pessoas presas em ferragem, não mostram acidentes de moto causados pelo excesso de bebida. Senador, e quando é que o senhor pretende apresentar este relatório? Então, eu estou ansioso para apresentar. Estou aguardando o presidente da CAIS, o senador Romário, que é do Podemos também, colocar para apresentação e para julgamento dos senadores, para votação. Obrigado pelos seus esclarecimentos e sucesso no seu trabalho. Obrigado. Para rever essa entrevista, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV ou o canal da TV Senado no YouTube. E para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone para 0800 61 2211. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.